Olá a todos, eu sou Francisco Alves dos Santos Neto, sou aluno do curso de música, licenciatura em música pela UEMANET, e esse é um trabalho para a matéria de Psicologia da Educação. Professor Cláudio Guida, e nesse trabalho a gente vai discorrer um pouco, de uma forma bem resumida, mais resumida e entendível possível. Estaremos falando sobre uma publicação do professor Dr. Ramiro Veríssimo. Ele fez uma publicação científica muito pertinente em 2012 sobre a biografia e, evidentemente, o importantíssimo trabalho do Dr. Erik Erikson. Praticamente um achado para todo o trabalho da psicologia da educação. O início de tudo é a própria biografia do Dr. Erik Erikson. Ele que nasceu na Alemanha, mais precisamente na cidade de Homburg, e a própria constituição familiar dele, filho de uma mãe judia e um pai protestante. E ele acabou tendo uma situação conflitosa desde os seus primeiros anos, sendo que a região onde ele cresceu, a maior parte era judeus, e o viam como um gentio. Já nas escolas onde ele frequentava, já estavam bem mistas as formações dos alunos, as turmas, e ele era visto como um judeu. E diante de tais conflitos, ele passou então a enfrentar uma aparente rejeição de um lado ou de outro. Depois de alguns anos, ele começou a estudar as áreas das ciências, filosofia, literatura, grego e latim. Logo após isso, ele foi para uma região de Karlsruhe e depois para a cidade de Munique. Ao passar por todas essas situações, ele foi conhecendo diversos conflitos das fases que a pessoa atravessa nesses momentos da vida. Ele também conheceu a Anna Freud, a filha de Freud, ainda conseguiu absorver um bom conhecimento com Freud, de onde ele extraiu praticamente todas as fases que Freud já tinha descrevido sobre a criança. Logo após alguns anos, ele foi aos Estados Unidos, onde fez grandes estudos, onde também participou de projetos junto a várias equipes de trabalho nas universidades de Yale e também na Universidade de Harvard, também na Universidade de Berkeley. São templos do saber espalhados pelos Estados Unidos, onde ele pôde fincar as bases e também já confirmar muita coisa que ele já tinha constatado, vivendo e estudando. Seu grande marco no conhecimento foi o ciclo vital. Ele dividiu todo o desenvolvimento do ser humano, todos os ciclos, em 8 passos, em 8 momentos. Esses momentos, ele identificou tanto a fase cronológica quanto o nome desta fase e também os acontecimentos que são marcantes nestas fases. Do primeiro momento do nascimento até os 18 meses é o estado sensorial. Ele chamou de fase da confiança versus a desconfiança. Quando todos nós estamos dependendo da nossa mãe para tudo, dependendo daquela figura materna.
Por outro lado, qualquer ser humano que não seja a nossa mãe, principalmente nos primeiros meses de vida, nos trarão desconfiança. Tudo aquilo que é estranho, a gente desconfia e vai ser mais que natural apelar para a mamãe, com uma linguagem que ela entende e depois com as primeiras palavras. Depois vem a primeira fase da infância, a primeira infância, que é deste 1 ano e meio até os 3 anos de idade. É a fase do desenvolvimento muscular, que ele também chama de fase da autonomia versus a vergonha e dúvida. Nessa fase, já é possível fazer algumas atividades básicas sem a ajuda da mamãe. Já é possível andar alguns passos, manusear alguns brinquedos, comer alguns alimentos. Por outro lado, vai ser mais que natural muitas dessas atividades serem feitas de maneira um pouco diferente dos adultos, ainda sem um domínio muito grande. É onde vem a vergonha por não fazer igual aos demais, por não falar da mesma forma ou não fazer da mesma forma. Esse conflito entre a autonomia e a vergonha e a dúvida, se vai acertar, se não vai acertar, ou se o que está ouvindo é ou não é. E muitas perguntas vão surgir, praticamente tudo vai ser perguntado. O que? Por quê? A segunda infância, que são dos 3 aos 5 anos, é a fase do controle locomotor. A iniciativa versus a culpa. A criança nessa fase, ela tende já a tentar realizar algumas atividades, fazer algumas tarefas, mas por estar iniciando, a criança ainda não vai ter a fluência para realizar como um adulto ou uma criança que já está em uma outra fase. Então ela vai ter a iniciativa, mas vai ter a culpa. Muitas coisas ainda não foram explicadas, ainda não foram respondidas, mas já ficou claro que não podem ser feitas. Então existe essa culpa antes mesmo de tentar algumas coisas, por causa de algumas recomendações, alertas e até ameaças de alguns castigos, dependendo do contexto no qual essa criança viva. A idade escolar, dos 5 aos 13 anos, é o chamado período de latência, que é a puberdade, que é o engenho versus inferioridade. Nessa fase as crianças já têm mais seguranças em algumas atividades, já conseguem êxitos em algumas apresentações, mas também já veem outras fazendo, talvez um pouco mais avançadas, e acabam se sentindo inferiores, talvez por uma esperança de estar incentivando. Alguns adultos também acabam supervalorizando aquilo que é feito com êxito e também acabam diminuindo aquilo que é feito ainda de uma forma não tão desenvolvida. Algumas crianças ficam se sentindo inferiores comparadas com o primo, com o irmão, com a que assiste na TV, e vai ser muito natural haver essa comparação e ver nos progenitores e em outros adultos mais próximos modelos a serem seguidos, referências para que fazem até por vestir, até por comportamento. A fase da puberdade e da adolescência, que é dos 13 aos 21 anos, é a identidade versus confusão de papel. É o momento em que ele começa a perceber lá fora. Os pais já não vão ser mais referências, já começa a querer pertencer a um grupo, já começa a querer se vestir de uma forma diferente daquilo que vestia, diferente dos pais, começa a usar alguns adereços que vê os ídolos na TV usando, vê nos grupos sociais, nas mídias sociais. E também é a fase em que vai começar a descobrir
ou a tentar descobrir a própria sexualidade. Muitos turbilhões de emoções ainda desconhecidas, muitas reações do próprio corpo ainda não vividas, muitas dúvidas e muitos conflitos surgirão neste momento. A fase adulto-jovem, também chamada da maioridade jovem, dos 21 aos 40, é aproximado, é a intimidade versus o isolamento. Essa fase, ela tende a ser vivida enquanto se quer estar em umas relações um pouco mais íntimas, nem sempre grupais, buscar parceiros para se completar nessa relação afetiva, já firmando-se ou dando progresso ao que foi vivido na fase anterior, ao que foi preparado para que se viva nessa fase. É onde vem a fase das festas, vem a fase das baladas, ou a fase de unir-se e constituir família. Isso fica de cada um para cada um. Certo é que vão passar por essa fase, durando essa fase muito ou pouco tempo. A próxima fase da meia-idade, dos 40 aos 60 anos, é a fase da generatividade versus estagnação. Nesta fase já se constituiu família ou se descobriu um ideal para viver. Muitos não vão constituir família, mas estarão empenhados em um trabalho, em uma atividade, em um sacerdócio ou em uma missão de vida. E nesta fase é natural começar a preocupação com as gerações futuras. Deixar um legado, deixar uma herança, deixar um nome, deixar herdeiros, pensar no bem comum. E a crise da meia-idade, onde se avalia tudo que já se viveu, se realmente foi proveitoso, se realmente esteve-se no caminho correto, se realmente foi feito o que era para ser feito, como deveria ser feito. E a idade da reforma, além dos 60 anos, que é a fase da maturidade, integridade versus desespero. Nessa idade já se tem muita experiência de vida, já se busca trilhar o melhor caminho possível, já se sabe que não tem mais tanto tempo assim para deixar a sua história e ver se cada passo é importante. E muitas vezes bate uma desilusão ao observar o que foi deixado para trás. Por outro lado, a certeza da integridade fica mais forte neste momento dessa fase. E essa idade também é muito marcada pela experiência, pela renúncia de si próprio. E começa-se neste momento ao fazer algo a mais pelos demais, é onde o vovô está mais próximo dos netos, muitas vezes até do que os pais. O neto gosta de ir na casa da avó, o vovô brinca com o neto, já não é mais tão ranzinza quanto foi alguns anos atrás, onde já começa a brincar como nem brincava com o próprio filho, porque já existe uma visão mais completa de toda a geração, de todo este contato com todas as pessoas à sua volta, a médio, curto e longo prazo. Esse trabalho é apresentado com base na revista Desenvolvimento Psicossocial, uma publicação de Portugal, na Psicologia da Faculdade de Medicina do Porto. Essa publicação foi em 2002, nós estamos em abril de 2019.
tutora presencial Carla Gisele e a tutora à distância Marlene Pontes. Esse trabalho foi visando trazer a minha colaboração para esta disciplina. Muito obrigado. Aqui eu encerro e faço a minha conclusão.